É com alegria que saúdo os telespectadores do programa Mensagem de Esperança com a paz do Senhor. Desejo a todos um bom dia na presença de Deus. Estamos aqui de volta com grande alegria para tratarmos de mais um tema da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos tratando nesse primeiro trimestre de 2018 a supremacia de Cristo, fé, esperança e ânimo na carta aos Hebreus. A lição de hoje especificamente é a lição de número 9, que tem por título Contrastes na adoração da antiga e da nova aliança. Após tratar no capítulo 8 da carta aos Hebreus sobre a promessa de uma nova aliança, o autor daquela epístola agora vai começar no capítulo 9, capítulo esse que será estudado nessa nossa lição de número 9. Ele agora vai fazer uma análise dos rituais, dos sacrifícios que eram efetuados pelos sacerdotes e sumos sacerdotes para fazer um comparativo ao serviço sagrado, ao culto que Cristo prestou na nova aliança, dizendo este que o culto da nova aliança realizado por Cristo é superior a todos aqueles rituais e cerimônias da antiga aliança. Nós vamos observar que o propósito da nossa lição não é pormenorizar os detalhes de cada utensílio, de cada cerimônia, de cada rito, daqueles cultos antigos, ou seja, da antiga aliança. Mas o objetivo é fazer um contraste entre a adoração da nova aliança e da antiga aliança. Nós vamos observar que quando Deus dá a lei a Moisés, dá a lei ao povo de Israel, a lei da antiga aliança, ele agora começa a dar diretrizes como seria aquele culto que seria realizado naquele tabernáculo. O interessante, uma lição que nós tiramos disso é que não é o homem que determina como será o culto, mas é Deus que dá as diretrizes para que o homem realize este culto. Devemos entender também que o objetivo do autor da carta aos Hebreus no capítulo 9 não é comparar o culto da antiga aliança com o culto que a gente tem hoje nas nossas igrejas, mas é comparar aquelas cerimônias, como disse, aqueles rituais sagrados, com o sacrifício de Cristo Jesus, o serviço sagrado do sumo sacerdote superior Cristo Jesus, sacerdote este, segundo a ordem de Melquisedeque, muito superior que os sacerdotes da antiga aliança. E nós vamos observar, como disse, que Deus deu a diretriz para aquele povo, para que eles realizassem aqueles cerimoniais da antiga aliança e deveria ser feito cada detalhe como Deus dissera. Por que esses detalhes deveriam ser seguidos? Porque cada ponto, cada rito, cada etapa daquela cerimônia apontava para uma aliança melhor, para um pacto que viria e seria inaugurado por Cristo Jesus pelo seu sacrifício na cruz do Calvário. No tópico primeiro, nós vamos ver que o autor da nossa lição ele vai falar sobre o culto e os seus elementos. Nós vamos adentrar um pouco, junto com o autor da carta aos Hebreus, aos elementos daquele culto. Primeiro nós vamos ver que aquele tabernáculo era dividido em 3 partes. Havia o pátio onde ficava o povo que era beneficiado por aqueles sacrifícios, aquele povo que cometia os pecados, traziam os animais, por exemplo, para serem sacrificados e eles ficavam ali naquele pátio. E depois do pátio havia um lugar chamado Lugar Santo. Esse lugar chamado Lugar Santo, naquele lugar onde o sacerdote prestava o culto diariamente, estava o candeeiro, o castiçal, o candelabro, também chamado de amenorá, onde haviam 7 lâmpadas e aquelas lâmpadas eram acesas diariamente. E isto já apontava, já representava Cristo Jesus como a luz do mundo, a luz que ilumina através também da sua poderosa palavra. Também naquele lugar santo havia a mesa dos pães da proposição, ou também chamado de a mesa da presença. Isto apontava para Jesus Cristo, o pão da vida. Nós vamos ver que cada elemento daquele culto dos judeus, aquele culto da antiga aliança, representava Cristo Jesus, era uma simbologia, um tipo, um modelo para o Cristo da nova e futura aliança. Nós vamos ver que naquele lugar também havia o altar do incenso.
não é apontado pelo escritor da carta aos Hebreus, ele não cita, mas nós vamos ver que ele fala de Cristo como nosso intercessor. Também depois do lugar santo havia um véu que separava, nesse caso já era o segundo véu, e esse segundo véu separava o lugar santo do lugar santo dos santos. O lugar santo dos santos era o local onde o sumo sacerdote, uma vez por ano, prestava ali o seu sacrifício pelos pecados tanto dele como de todo o povo. Nós vamos ver que naquele lugar santo dos santos havia a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, podemos dizer que é o maior símbolo da presença de Deus e também símbolo de Cristo Jesus, porque Ele está conosco e o Espírito Santo também que habita em nós. Nós vamos ver também que dentro daquela arca havia alguns elementos. Que elementos eram esses? Havia o maná que Deus mandara providencialmente ali no deserto para alimentar o povo judeu. E aquele maná significa que em Cristo Jesus, o pão vivo que desceu do céu. Também havia ali a vara de Arão que floresceu, representando Cristo, aquele que ressuscita, Deus, aquele que dá vida. Também, além da vara de Arão que floresceu, também ali haviam as tábuas da lei, para que o povo lembrasse que deveriam cumprir a lei do Senhor. E também serve de simbologia futura para nós, também entendendo que a lei é um condutor que nos leva até Cristo Jesus. No tópico 2, agora nós vamos falar sobre aquilo que o autor fala nos versículos 11, 12, 14 e 15, a qual ele vai relatar sobre a redenção em que Cristo, nesta nova aliança, fez por nós. E o que seria redenção? Redenção é libertar alguém por meio do pagamento de um preço. Nós vamos ver que a imagem da redenção havia sim na antiga aliança. Nós vamos ver que havia redenção daquele que perdesse os seus bens, perdesse o seu terreno. Havia redenção da mulher que perdesse o seu marido. Havia redenção, inclusive, daquele que fosse assassinado. Poderia haver aquela pessoa que fosse o vingador de sangue. Para que você entenda melhor, isso tudo simbolizava, apontava para Cristo Jesus. Ele é o nosso redentor, um redentor superior da nova aliança. Ele que derramou seu sangue para nos libertar e pagou o preço. E nós hoje não devemos nada, glória a Ele. Por isso, Ele pagou definitivamente toda a dívida e a cédula da acusação, o preço que nós não podíamos pagar, Cristo pagou por nós e tão somente devemos hoje segui-lo, crer nele e obedecê-lo. Se na antiga aliança os pecados fossem apenas cobertos, e nós vamos ver que eles apenas eram cobertos por aquele sacrifício, na nova aliança os pecados por meio do sacrifício de Cristo Jesus, de fato é aniquilado, é esquecido, é a promessa de Deus. Não me lembrarei mais dos vossos pecados. É isso, irmãos, que nós vamos ver que a adoração prestada por Cristo Jesus, o sacrifício, o culto prestado por Cristo Jesus é superior do que aqueles cultos da antiga aliança. Mas por que esse culto é superior? Assim como nós vimos um pouco na lição passada, nós vamos ver que o culto de Cristo, o sacrifício de Cristo é superior, porque aqueles sacerdotes prestavam culto por meio de animais que eles recebiam e ali derramavam seu sangue. Cristo deu a sua própria vida, o Filho de Deus encarna-se, vem em carne até esta terra e paga um preço glorioso por nós. Se você também observar, o autor da lição e o autor da carta vai citar também que aqueles sacerdotes e sumos sacerdotes prestavam o culto várias vezes. Cristo não, uma única vez e de forma suficiente, pagou o preço eternamente. Por isso que nós dizemos que é uma eterna redenção. E por fim, aqueles sacerdotes prestavam culto por si próprio e por todo o povo. Cristo, ele não precisou prestar culto ou sacrifício pelos pecados de si mesmo, porque nele não há pecado. Então, nós vamos ver que o culto, o sacrifício de Cristo Jesus, que é numa dimensão superior, um tabernáculo superior que é os céus, e está à direita de Deus intercedendo por nós, é superior. Por isso que essa redenção, essa nova aliança, ela baseia-se numa promessa superior. Cristo fez a obra completa. Ele morreu por nós, fazendo-se sacrifício por nós,
Ele também intercede por nós e, por fim, ele voltará para nos buscar. Quero agradecer a sua atenção e fazer um convite especial. Convite esse para que você esteja nesse próximo domingo em uma igreja Assembleia de Deus próximo da sua casa, na Escola Bíblica Dominical, a partir das 9 horas da manhã, que nós falaremos sobre esse tema com mais detalhes para que você receba mais da parte de Deus e que Deus nos abençoe.